Tô fazendo as malas, em breve viajarei. Deixarei a terra e vou ter com meu rei. Só tenho no meu corpo uma muda de roupa, que é a couraça da justiça de meu rei. Calcei nos meus pés um calçado tão velho, que é o evangelho, e eu nunca o descalcei. Quando eu chegar no meu novo lar, largarei as malas ao chão, correrei em sua direção, vou abraçá-lo bem forte, me jogar em seus pés. Deus vai me guiar, Deus vai me mostrar o meu novo lar. E seremos tantos, 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 entre sorrisos e abraços. Veremos Jesus face a face, indo mais através de um livro. Será uma mistura de sentimentos, paz, alegria, sorriso, euforia e muita emoção. Ó Jerusalém, abrirás os teus portões, então vou conhecer o Rei das Nações. Já posso descansar, pois verei o meu Jesus, seu rosto tão sereno, seu sorriso que reluz. Nós vamos abraçar os heróis da fé, eles vão nos contar como fizeram para vencer. Nos átrios de Deus estaremos nós, com cânticos do louvor, adorando o Criador. Quem vai dirigir o culto é o nosso Deus, Ele será o pastor, Ele será o suficiente para nós. E seremos tantos, 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 entre sorrisos e abraços. Veremos Jesus face a face, indo mais através de um livro. Será uma mistura de sentimentos, paz, alegria, sorriso, euforia e muita emoção. E seremos tantos, 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 entre sorrisos e abraços. Veremos Jesus face a face, indo mais através de um livro. Será uma mistura de sentimentos, paz, alegria, sorriso, euforia e muita emoção. Amém? Amém. Então, mais uma vez, desejamos boas-vindas a todos a este momento maravilhoso aqui na nossa mesa. Convidamos o irmão Carlos, por favor, para vir tomar o lugar. Conforme os irmãos sabem, né? Nós estamos aqui com 3 irmãos e eles estarão, cada um, falar de um ponto, ponto que é de destaque, especialmente no mês de outubro. E o irmão Antônio Saculende, ele vai estar destacado num ponto, o irmão Zito no outro, e o irmão Carlos também vai falar de um outro ponto. Isso significa que
vamos criar aqui um ambiente harmonioso, de modo a fundir tudo e nos levar a um só pensamento. Sintam-se à vontade, enquanto os irmãos estiverem aqui falando, quem tiver uma pergunta vai elaborando, conforme já dissemos, a um dado momento poderá ter esse privilégio de poder apresentar a sua pergunta, ou então aquilo que o Senhor também lhe tem abençoado mediante o assunto que nós estaremos a tratar aqui. Então, desejamos já boas-vindas aos nossos palestrantes. Irmãozito vem lá de Chimbilundo, nas montanhas. Seja bem-vindo, irmãozito. Obrigado. Irmão Antônio, que já é muito familiar, é bem conhecido. Também desejamos boas-vindas. O irmão Carlos, que ele faz parte, né, do Instituto Atalaias de Cristo, ele é local. Nós também não deixamos de desejar boas-vindas a este maravilhoso programa. Todos os nossos irmãos visitantes que vêm de diversos pontos, boas-vindas a esta tarde, a esta mesa redonda, a este programa. Está a ser já uma bênção desde o período matinal. Até porque já não temos mesmo muito tempo. Nós vamos aqui começar dar, né, algum tempo. Nós temos 7 minutos para cada palestrante, ou então para cada convidado nesta mesa, de modos a falar um pouco da parte que lhe foi apontada. E vamos começar com o primeiro, né, porque vai falar muito da reforma protestante, que isso é o primeiro Martinho Lutero. Então vamos conceder esse espaço, por favor, irmão Antônio Saculembe. Sim, bom, obrigado. Mais uma vez, povo de Deus, boa tarde. Boa tarde. Que bom. Hoje de manhã estudamos um pouco, o tema que nos foi sugerido é o 31 de outubro, a atitude que Lutero teve ao pregar as 95 teses para defender a teologia bíblica. Mas nós trabalhamos mais num ponto que vejo que há necessidade do povo de Deus nesses últimos dias, que é herdar de Lutero o espírito da reforma. Qual é o espírito da reforma? O espírito da reforma é fazer da Bíblia, e da Bíblia só, o único meio que nos guia para os céus. Porque a palavra de Deus, no livro de João capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que no livro de João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Então a palavra é o único meio que nos conduz para os céus. E naquele momento, o que estava a acontecer é que a Igreja Católica, como tinha propósitos de construir uma nova igreja monumental muito grande, se aproveitou da boa vontade dos membros, dos crentes, para trazer uma heresia, que é a doutrina das indulgências. Eu não sei muito bem historicamente se a Igreja Católica já cria nas indulgências antes dessa ideia deles de construir a Basílica de São Pedro, ou se isso foi só depois. Mas nós vemos uma nobreza na atitude de Lutero, ao apelar às escrituras, pregando 95 teses, que depois o nosso querido amado irmão Zito tocou lá, os sola, né? Eu domino muito bem. Essas 95 teses eram baseadas nesses 5 solas que depois o irmão Zito vai tocar de novo. Mas o que Lutero queria muito é fazer as pessoas entenderem que a salvação é de graça, não se compra. A salvação é um dom doado por Deus, é gratuito. Recebemos pela fé. Isso fez Lutero fazer aparecer de novo, porque já existia uma doutrina que estava enterrada pelas próprias ideias ou doutrinas católicas, que era a doutrina da justificação pela fé. Mas Lutero morreu, outros reformadores levantaram-se, defenderam a obra da reforma com o mesmo vigor, com o mesmo espírito, com a mesma força, mas muitos deles morreram. Estamos hoje nós aqui. Que espírito nós carregamos? Nós carregamos o espírito dos reformadores, ou nós carregamos o espírito daqueles a quem os reformadores contradiziam usando a palavra de Deus? Para nós termos uma noção de como é que Lutero defendia as suas ideias, no livro Grande Conflito, o capítulo 7, diz assim:
quando os inimigos apelavam para os costumes e tradições ou para as declarações e autoridade do Papa, Lutero os enfrentava com a Bíblia e com a Bíblia somente. Nós vimos que a atitude de Lutero é a atitude de Cristo. No nosso sermão, no culto, das 10, das 11, nós vimos que o nosso irmão Zito tocou num ponto que nos mostrou, nos ilustrou que era o mesmo procedimento de Cristo. Cristo sempre com os fariseus, saduceus, escribas, todos aqueles movimentos, aqueles grupos abordavam Jesus, enfrentavam Jesus. Jesus fazia recorrência à Bíblia. Mas nós vimos uma profundidade do texto bíblico na alma de Cristo, que mesmo ao morrer, as últimas palavras que saíam da boca de Jesus eram textos bíblicos. Nós vemos textos bíblicos na primeira aparição de Cristo, textos bíblicos no fim da sua vida, no seu ministério. E nós conseguimos realmente ver que o Mateus, o capítulo 4, versículo 4, era algo muito, mas muito real na vida de Cristo. Porque ele diz que não só do pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o verdadeiro espírito da reforma. Hoje, nos nossos dias, nós vamos no livro de Apocalipse, porque nós às vezes ficamos muito na história, ficamos nos personagens como a lição, né? Ou mesmo nós ainda aqui. Esse é um mês assim muito importante, então nós vestimos o personagem Reforma Protestante e depois virá o novembro, tiramos o personagem da Reforma Protestante. Mas só que se nós lemos o livro de Apocalipse, o capítulo 14, mostra que nós teremos de chegar a uma experiência, não digo igual, mas semelhante com a de Cristo. Por isso aqui, nós somos um movimento de reforma. Nós somos, eu poderia dizer, né, adventistas, protestantes, reformadores do sétimo dia. Se bem que está bem, e para Deus está muito melhor adventistas do sétimo dia só, por si só já é muita coisa. Mas nós temos legados que nós herdamos e nós como um movimento estamos andando. Apocalipse 14, versículo 12, falando dos escolhidos de Deus nos últimos dias, diz assim a palavra de Deus: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então significa que eles terão uma experiência semelhante à de Jesus. E eu pergunto, as sementes que nós estamos botando nos nossos solos, nas nossas vidas, são as sementes que Jesus permitiu que fossem semeadas no solo do seu coração? Nós queremos fazer uma obra como a de Cristo, seguimos a Cristo, andamos como Cristo. Ou nós queremos fazer uma obra como a de Cristo, mas chamamos o Senhor a Baal? Porque os irmãos não sabem que Baal também significa Senhor, mas só que é um Senhor falso. O Senhor que nós seguimos é o Deus Todo-Poderoso dos céus, que nós, os reformadores de hoje, devemos ser motivados a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos a nos aproximar de um tempo que o Espírito de Profecia diz que nos será removido todo o apoio e teremos que depender inteira e completamente da palavra de Deus. Hoje, nos mínimos detalhes, eu dependo, naquelas coisinhas pequenas que eu consigo, dependo da palavra de Deus, ou eu faço como Usa, querendo ajudar o Senhor, ou faço como os fariseus, querendo remover a palavra do Senhor. Nós precisamos ter o espírito da reforma. Ok. Então, muito obrigado, irmão. O estudo da reforma, verdadeiramente precisamos buscar num período como esse, né, da história. A irmã Haiti nos recomenda fortemente, a Bíblia nos recomenda nos afundarmos na imensidão, né, da palavra do Senhor, sermos versados naquilo que está escrito. O mês de outubro também é um mês que foi conhecido como o período em que começou a decorrer a Assembleia de Minneapolis, isso de 17, né, do mês corrente, foi pelo menos até dia 4 de novembro. É isso, né, irmão Carlos? Então, nós também queremos falar um bocadinho, o irmão Carlos vai falar um bocadinho a respeito dessa experiência, né, Minneapolis, o que isso tem de importante para nós. É uma história muito maravilhosa, especialmente para a igreja adventista e para nós, essa geração presente. Sim,
Tal como nós bem sabemos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos anos passados, nos períodos em que viveram nossos pioneiros, ela já realizava a conferência geral, tal como hoje nós sabemos, só que hoje em dia realizam de 5 em 5 anos. 5 em 5 anos. E o que se sabe na história é que nos anos passados a Igreja Adventista do Sétimo Dia realizava conferências de 1 em 1 ano. Então, a Conferência Geral, a Conferência Geral de Minneapolis foi uma das conferências geral registrada na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ocorreu em Minneapolis, nos Estados Unidos da América. Porque essa mesma reunião começou no dia 17 de novembro e foi até dia 17 de outubro e foi até dia 4 de novembro. E por que essa reunião é tão importante? Porque uma das principais, ou a principal mensagem, ou que levou a motivação, o que trouxe a motivação de procurar realizar essa conferência, foi a pregação de uma mensagem, a mensagem de justificação pela fé, a mensagem de Cristo, justiça nossa. Porque existia naquele tempo na nossa igreja, já estava a funcionar a 2 revistas da nossa igreja, a revista Arauto e os Sinais dos Tempos. E essas revistas publicavam-se jornais que continham mensagens que para muitos adventistas do sétimo dia era uma nova experiência e causava choque. Então organizou-se essa conferência para poder ver o que se estava a se pregar, para ver até que ponto é verdade ou não é verdade. Então, por que eu gostaria de tentar mostrar um pouco por que é tão importante a mensagem de justiça pela fé ou de Cristo justiça nossa, que foi pregada na Conferência Geral de Minneapolis. Por exemplo, se nós abrimos o livro de Mateus, no capítulo 6, no versículos 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nós bem sabemos que este capítulo faz parte do sermão que Jesus Cristo começa a dar no capítulo 5. E Jesus Cristo traz muitas coisas aos discípulos e todos que com eles estavam naquele sermão. E uma das coisas que Jesus coloca para eles é a recomendação de preocuparem-se primeiro com a justiça do reino de Deus, a justiça, e outras coisas lhes serão acrescentadas. Quer dizer que Jesus Cristo convida os seres humanos a preocuparem-se para alcançarem uma justiça. E o que é justiça? Eu gostaria só de ler o livro de Isaías, para nós sabermos o que significa a justiça. Isaías 51, vem nos mostrar o que significa a justiça. Isaías 51, versos 7. Como só tenho 7 minutos, vou procurar fazer rápido. Versos 7 diz assim: ouve-me, vós que conheceis a justiça. Então, a palavra do Senhor está a nos mostrar um povo que conhece a justiça. Povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Aqui nos está a falar que o povo que conhece a justiça é o povo que tem a lei no coração. Quer dizer que só conhece a justiça o povo que tem a lei no coração. Para ser mais claro, vamos só ler o livro abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 24 e 25. Diz assim: e o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para os guardar em vida como no dia de hoje. Moisés está a falar do povo que o Senhor ordenou para nós guardarmos os estatutos. O verso 25 diz assim: e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Moisés está a falar aqui que será para nós justiça quando nós guardamos os mandamentos. Então, em palavras simples, o que significa justiça? Justiça significa cumprimento da lei.
Justiça significa cumprimento da lei. Quando a Bíblia nos diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, quer dizer que o reino dos céus tem uma lei que Deus nos convida para nós cumprir. E essa justiça manifesta-se através da guarda de todos os mandamentos. Justo é aquele que guarda a lei, injusto é aquele que transgride a lei. E o ser humano, quando foi criado perfeito, ele foi criado justo, ele era justo porque guardava a lei de Deus. E a justiça manifesta-se através da guarda dos seus mandamentos. E no reino dos céus só pode entrar alguém justo. Alguém injusto não, porque todo o reino tem uma lei. E o reino de Deus também tem a lei. E essa justiça manifesta-se através da obediência dessa lei. Só que nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 3, que o ser humano peca. Ele anteriormente era justo, depois torna-se injusto. Quer dizer que ele começa a ser transgressor da lei de Deus. Mas Deus sempre tinha o desejo de voltar a levar o ser humano no mesmo lugar onde ele estava, que era no Éden. Só que a norma de ele voltar a estar no Éden tem que ser através da guarda dos mandamentos de Deus, ou seja, o ser humano tinha que voltar a ser justo. Se o ser humano não voltar a ser justo, ele não pode alcançar o céu. Por isso que Deus diz assim, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Só que o mais interessante é que Ellen White, eu gostaria só de ler rápido uma nota de Ellen White, que diz assim, quando o homem caiu, o que aconteceu no ser humano? Porque ele torna-se injusto. Ellen White diz assim, Cristo viu que o homem se tinha tornado tão débil pela desobediência que ele não tinha sabedoria ou força para enfrentar o astuto adversário. E esta é a razão pela qual o Filho de Deus tomou sobre si mesmo a natureza humana. Aqui nos mostra que o ser humano, quando pecou, ele não tinha força para vencer Satanás. E ele também tem nota que diz que o ser humano, Cristo viu que o homem tinha se tornado tão débil que não tinha força em si mesmo para obedecer à lei. Desde Adão até os dias de Cristo, muitos se levantaram, eles queriam alcançar aquela justiça que a lei requer. Por exemplo, Ellen White diz assim que a lei é tão justa como o próprio Deus, porque é transcrição do seu caráter. A lei é justa. O ser humano, para alcançar essa justiça, para ser justo, ele tem que alcançar a justiça que a lei requer. A lei tem que se satisfazer com a justiça do ser humano. O ser humano, durante esses anos desde Adão, ele procurou obedecer a lei, só que nunca conseguiu satisfazer a justiça que a lei requer. Por quê? Porque ele se tornou tão débil, que ele, quando procurava apresentar justiça para Deus, ele não conseguia apresentar. Por exemplo, o livro de Isaías, deixa eu só ler o que está no livro de Isaías, capítulo 64. O que acontecia? 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Ele procurava apresentar justiça para satisfazer a justiça que a lei requer, mas não conseguia. Ele apresentava a justiça, mas era como trapo de quê? De imundícia. Até alguns escritores dizem que quando você vai numa mecânica, você encontra aqueles trapos sujos, aqueles trapos que limpam com óleo. E aqueles trapos é a nossa justiça. Quando nós vamos olhar naquele trapo, é como se fôssemos nós não conseguimos. A nossa justiça é como trapo de quê? De imundícia. O ser humano procura apresentar-se a Deus como justo, não consegue, porque a nossa justiça é como trapo de quê? De imundícia. Mas em meio a esse cenário aparece Cristo. Cristo foi o único ser que conseguiu satisfazer a justiça que a lei requer. Cristo foi o único ser que conseguiu satisfazer a justiça que a lei requer. Por exemplo, vamos ler o último texto, Romanos, capítulo 3. Diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Olha só, justiça é o cumprimento da quê? Da lei. Mas aí em Romanos está a dizer que a justiça se manifestou sem quê? Sem a lei. Então, como é que os seres humanos podem alcançar a justiça? Aqui dizem, se manifestou-se sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui nos está a mostrar que o ser humano não consegue, mas ele consegue pela fé. Em quem? Em Cristo. Vou só ler uma última nota dele no Haiti, que diz assim. Ellen White diz assim no
publicação da revista Arauto, do dia 4 de fevereiro de 1890 assim. Nossa justiça, Deus nos pede justiça, encontra-se na obediência à lei de Deus através dos méritos de Jesus Cristo. Quer dizer que o homem só consegue através de Cristo. É pela fé em Cristo Jesus que ele consegue. Agora, essa mensagem é que foi trazida em Minneapolis. Por quê? Porque ele não é, por exemplo, se os irmãos pegarem o livro Portador de Luz, ele mostra que antes de 1888, ou seja, depois do grande desapontamento, dia 22 de outubro, os adventistas do sétimo dia começaram a receber novas luzes, ou seja, o movimento milerita começou a receber novas luzes. E uma das luzes foi a do sábado, e muitos começaram a se tornar adventistas do sétimo dia. Só que nem todos aceitaram essa luz. O povo começou a se preocupar mais em tentar trazer a lei de Deus no mundo. De que a lei de Deus tem que ser obedecida, tem que ser obedecida. Só que o povo começou a se fixar tanto na lei, que muitos começaram a se tornar legalistas. Que até o livro Portador de Luz diz que a crença fundamental dos adventistas, como é vista dos anos de 1870, parece que mostra uma tendência legalista. E muitos dos que existiram naquele tempo começaram a fixar-se mais na justiça própria. Não no que aquilo que Cristo poderia fazer por eles, mas naquilo que eles poderiam fazer por si mesmos. E o povo com essa forma de andar não estava capacitado para ir no céu. Agora, em Minneapolis, Deus durante esses dias antes de Minneapolis viu que o povo adventista estava em falta. Então ele traz uma mensagem que deveria bater no pó da terra a glória do homem. E mostrar que simplesmente através de Cristo é que eles podem alcançar a justiça que a lei requer. Então, a mensagem de Minneapolis foi Cristo, justiça nossa. Cristo é a nossa justiça. Cristo é que pode nos revestir com seu manto de justiça. Fora disso, nós somos como trapo de imundícia. Okay? Então, vamos voltar mais tarde ainda para falar deste mesmo assunto. Vamos dar também esse espaço para irmãos e, por favor, irmãos, tenha toda a bondade aqui. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Que bom, é um privilégio dividir a mesa com os meus irmãos, sobretudo quando se tratam de temáticas como essas, né? Que não são menos importantes e que são a verdade presente para esse tempo, justificação pela fé e tal, e a suficiência das escrituras. Eu, pela manhã, fiz um sermão sobre como as escrituras são centrais, né? Como Jesus, a relação que havia entre a doutrina de Jesus e os ensinos do Antigo Testamento. E eu fiz um apelo à ortodoxia, né? Que é mais ou menos a forma como a nossa cosmovisão a respeito de tudo aquilo que o Senhor nos diz nas Escrituras. E quando você abre, por exemplo, livros como 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu vou citar aqui alguns textos, ler aqui alguns textos depois, refletir com os irmãos sobre o que eu quero comentar. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro 3, 15. Alguém já encontrou? Por favor, pode ler para nós. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em Deus. Ok. Foi uma das coisas que nós vimos no período matinal, né? Que é como Cristo fez das Escrituras a base e a fonte de autoridade de toda a sua doutrina, né? Sempre que Jesus era confrontado, quer pela tentação, quer pelos seus oponentes, Jesus sempre se servia das Escrituras para fundamentar a sua doutrina, para resolver um conflito ideológico ou para incrementar o caminho de Deus, a doutrina. Então, nós fomos vendo como Cristo, né, lidou com as Escrituras e como
de facto, para Cristo fazer uma apologética da sua fé, Cristo tinha de ter o quê? As escrituras marcadas em seu coração. Ele tinha de ser um bom estudante das escrituras. E esse texto que nós vimos, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos mostra um pouco disso também. No contexto daqueles que vivem no tempo do fim, isso é ainda mais verdadeiro, porque se está a tratar aqui de pessoas que são chamadas a estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da fé que há em vós. Ok? Isso é um apelo à ortodoxia. E Paulo, em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, enquanto os meus irmãos vão lendo, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ok. 2 Timóteo 2,15, a palavra de Deus diz assim: estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. 2, versículo 15. Sim. Procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu penso que aqui é que está o ponto que eu gostaria de dar ênfase nessa tarde. Pode ser um assunto um pouco chato. Quem às vezes se atreve a falar algumas coisas pode ser encarado como um pouquinho beligerante, um pouquinho arrogante e tal, mas eu penso que esse não é o nosso caso. E penso que podemos ter aqui alguma liberdade para falar sobre algumas coisas que em outros fóruns ou em outros locais nós não poderíamos nos debruçar. E é exatamente sobre como nós somos chamados à ortodoxia. Eu penso que muitas vezes entre nós somos regidos por tradições ainda. O nosso amado expôs de manhã que a reforma ela não termina com Lutero. E a reforma é um convite constante para retornarmos à suficiência das escrituras. Eu penso que o sola escritura, hoje em dia, ele precisa de ter um novo cunho e de ser colocado sob um novo embuste. Por quê? Porque quando nós olhamos para as escrituras e quando olhamos sobretudo para a camada leiga, eu percebo que há um tipo de lentidão, eu costumava chamar de lentidão intelectual. No sentido de que nós muitas vezes somos incapazes ainda de conhecer coisas que Paulo chamou de os primeiros rudimentos da fé. Nós somos chamados a obreiros, por exemplo, né? Que estão na fé há 6 anos aqui, né? 6, 7 anos. Tem obreiros, o amado Saculembe está há quanto tempo? 7 anos, né? Temos irmãos que podem estar aqui quase 10 anos na fé. Mas muitas vezes o que nós percebemos é que o nosso nível, né, de conhecimento da doutrina ainda é muito abaixo do que Deus requer de cada um de nós. E as escrituras elas nos dizem que nós devemos estar prontos para saber como responder àquele que nos pede a razão da nossa fé. Ser ortodoxo, então, é isso. Ser ortodoxo não é apenas ter a capacidade de saber onde é que estão as citações nas escrituras. Também é bom. Devíamos ser assim, capazes de manusear facilmente as escrituras. Mas ser ortodoxo é mais do que isso. Ser ortodoxo é saber onde cada texto se encontra nas escrituras e qual é o significado e o contexto que cada um desses textos tem. Nós estamos em falta, em grande falta, por exemplo, quando se trata de questões como hermenêutica, questões como exegese. Essas palavras podem parecer estranhas, né? Mas a hermenêutica e a exegese é a epistemologia das escrituras. É como nós podemos fazer o quê? Extrair lições a partir do que nós lemos. Não se compreende
não se aceita e não se justifica, por exemplo, o facto de não sermos capazes, muitas vezes, de interpretar corretamente as porções mais simples das Escrituras. Podemos até, né, tolerar que alguém tenha, que eu tenha, não é, uma certa dificuldade com questões escatológicas, com questões proféticas. Mas não se justifica o facto de nós termos dificuldade, por exemplo, na interpretação de Mateus 5, versículo 48, sobre a perfeição de caráter, por exemplo. Então, são essas pequeninas coisas que nos deviam chamar a atenção. Nós estamos, hoje em dia, falando de muitos assuntos que são muito badalados na obra leiga. Estamos falando de vida no campo, estamos falando sobre as encíclicas papais, estamos falando sobre como vem o decreto dominical, estamos falando sobre reforma de saúde em muitos outros níveis, reforma de saúde e reforma educacional. Mas a pergunta é, quantas vezes nós dominamos corretamente, ou pelo menos essencialmente, os primeiros rudimentos da fé? Eu aqui volto a essa questão que Ellen White coloca, que é da justificação pela fé. Irmãos, é impossível que um leigo se firme por muito tempo, ou por todo o tempo todo nas Escrituras, ou na doutrina, ou na fé, na verdade presente, se a pessoa não compreende razoavelmente a justificação pela fé. Mas nós muitas vezes não compreendemos aquilo que deveriam ser os primeiros rudimentos. E queremos ir para, não sei se é por causa como é a palavra? Dessa onda de divulgação de sermões na internet. Tem uma outra palavra para isso, mas não sei se é por causa dessa confusão que a internet traz. Muitas vezes nós estamos buscando e estudando coisas que não seriam necessariamente para a nossa realidade. Aquelas coisas que seriam para a nossa salvação, aquelas coisas que seriam essenciais em nosso contexto, nós não as estudamos. Mas nós buscamos muitas vezes absorver luz ou luzes que fazem parte, às vezes, não estou dizendo que as Escrituras não são universais. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe um tipo de excitação, um frenesi, um tipo de comoção que nos leva muitas vezes a dispensar o essencial e a irmos buscar coisas que são secundárias. Então, será que nós somos obreiros que não têm de que se envergonhar? Se nós fizermos aqui algumas questões a cada um de nós aqui, sobre, por exemplo, cristologia, porque são essas coisas que estão a saltar a camada leiga. Cristologia. Nós vamos ter dificuldades. Se pedirmos a um irmão ou a uma irmã, aqui a coisa é mais violenta, né? A coisa aqui é mais violenta. Não, sejamos sinceros. Se tivermos que pedir a uma irmã que aborde de forma sistemática, mesmo que de forma essencial, o que é cristologia, ficamos aqui na poeira. Agora, eu gostaria de perguntar aos irmãos, qual é o fundamento do cristianismo? Qual é o fundamento do cristianismo? É a cristologia. Não é assim? É a doutrina de Cristo. É o fundamento. Mas nós temos dificuldade. Por essa razão é que é bem fácil em nosso seio, né? Nós temos conhecimento de coisas tipo vida no campo. Não estou a dizer que não é essencial. Vamos só aqui contrastar. Temos conhecimento de coisas como vida no campo, por exemplo, né? E quase todo mundo aqui sabe, até talvez demais, sobre essa temática. Mas o fundamento do cristianismo a gente domina muito pouco, se é que dominamos alguma coisa sobre essa questão. Sobre o binitarianismo, por exemplo, o antitrinitarianismo, por exemplo. Vocês percebem como? Binitarianismo. É difícil, né? Mas então, não, depois vamos responder a essa questão. Mas então são essas coisas que deveriam ocupar agora o nosso primeiro e mais diligente estudo. A questão, por exemplo, só para concluir, a questão, por exemplo,
tem essa questão da cristologia e tem essa questão da soteriologia. Hoje os estudos se enchem, os ministérios lucram, por assim dizer, entre aspas, quando se estuda sobre relacionamentos. Todo mundo quer estudar sobre relacionamento. Né, irmãos? Todo mundo gosta, todo mundo é atraído. E a gente estuda bastante essa temática. Mas aquela temática que é, de facto, o séquito da alma, a gente não consegue aprofundar. Então, penso que nos meus primeiros minutos, na minha primeira intervenção, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Ok, então, os irmãos fizeram aqui uma abordagem, uma apresentação. Nós queremos entrar em algumas perguntas. Temos aqui algumas perguntas para dirigir aos irmãos. E isso vai nos levar algum tempinho para então depois partilharmos com todos os irmãos aqui presentes. Olha, então nós vamos começar mesmo também com o irmão Antônio de novo. Bom, Antônio, nós voltamos a ti, né? Vamos então nos dirigir a ti. Temos a primeira pergunta. Essa pergunta diz o seguinte: o que nós necessitamos hoje, né, para continuarmos a obra da reforma protestante? O que é que nós precisamos fazer para dar a continuidade com essa obra, né, da reforma protestante? Foi começado, né, lá há anos atrás. Mas a irmã diz que a reforma não terminou com Lutero, deve avançar até pelo menos até o fim dos tempos, né? Até a vinda de Cristo. Então, o que é necessário? Então, o que nós necessitamos hoje, nós precisamos ter mais estudos para hoje, né? Precisamos eliminar os personagens. A falsa educação nos ensina a ser muito pessoas de personagens. Por exemplo, nós estamos aqui sentados, mas cada um está a personificar, às vezes, algo que não é. E quando estiver em casa é uma outra coisa. Isso é uma coisa que nos incapacita para nós podermos ser usados por Deus e entendermos a palavra de Deus. Mas vamos bem rápido no livro de Isaías, o capítulo 30. O que é que nós precisamos, então? Capítulo 30, versículo 21. Vou me esforçar por ser rápido. Capítulo 30, versículo 21. O que nós necessitamos hoje? Qual é a nossa necessidade? Estamos lá, obreiros e obreiras, irmãos e irmãs. Diz assim a palavra: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então nós precisamos apurar os nossos ouvidos espirituais para obedecer ordens. De quem? Do Senhor. Mas não para aí. Provérbios, o capítulo 4, versículo 18. O que é que nós precisamos para continuarmos com essa obra? Precisamos fechar os nossos ouvidos aos clamores dos homens. Precisamos fazer isso. Enquanto o irmão vai lá no Provérbios, o capítulo 4, versículo 18, eu quero ler uma atitude de Lutero, falando dessa questão que nós temos tido muito, de não fazermos da Bíblia realmente o suficiente para sermos salvos, o suficiente para sermos educados. Ele diz assim: Deus nos prende a sua palavra para que aprendamos a desprezar os clamores de igreja, igreja e padre, padre. A igreja não pode errar. A igreja não pode errar. Temos de aprender a tirar da vista igreja, padres, templo, sacerdócio, Jerusalém, povo de Deus e tudo mais, ouvindo apenas o que Deus diz em sua palavra. Essa é a necessidade que nós temos para nós continuarmos a fazer essa obra. Irmãos, esse povo será o povo que vai fazer a obra como ninguém mais fez. Se é um povo que vai fazer a obra como ninguém mais fez, precisarão de uma entrega como ninguém mais se entregou. Mas se nós somos os que estamos mais próximos do céu, mas os que vivemos como se tivéssemos um ano depois do pecado, não é assim. Os que estavam mais distantes, como Adão, estavam mais prontos a receber Jesus do que nós.
Por isso que no primeiro filho que nasceu, a Adão, eles esperavam que fosse o Messias. E terminando, quando eu estava a falar com os irmãos de tarde, eu falei assim, o que fez aqueles homens serem poderosos é que eles esperavam que Jesus viesse no seu tempo. E eles viviam desse jeito. Por isso tinham o poder que eles tinham. Nós, nos nossos planos, estamos aqui uns que o Senhor venha, mas deixa experimentar pelo menos primeiro sexo, ou casar, ou beijar, ou namorar. Irmãos, todas essas coisas talvez sejam necessárias, mas não são suficientes para sermos salvos. Não tem muito sabor depois de alcançares as coisas que o mundo te pode dar. Não tem muito sabor se Deus não estiver lá. Então, o que nós precisamos é mais ou menos isso aqui. Ok, então, irmão Sacolende, muito obrigado aí por esta apresentação. Eu quero voltar ao irmão Zito. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante, porque tem se ouvido, né, só a escritura. O que nos vem na mente é, né, somente as escrituras. Será que tem mais uma profundidade para além dessa interpretação, né, rápida, né, esse significado somente as escrituras? O que significa mesmo sola escritura? Ok. Vou procurar ser muito breve também. Vou procurar aqui ler um texto. Ok, vamos começar. Eu não sei, eu não estou certo de que essa minha opinião, não é, vai convergir com a dos irmãos. Quero ser necessariamente polêmico, mas é aqui mesmo onde entra o mérito da coisa. Mas vejam, quem é que disse sola escritura? Quem é que popularizou isso? Sabemos que isso é só uma ideia que prorrompe, né? Desde as épocas remotas, né? Desde mesmo os valdenses, os albingenses, Wycliffe e todos os outros movimentos que precederam, né, a Lutero, né? Sabemos que essa não é uma questão que surge com Lutero. Essa máxima ou esse espírito, o espírito de reforma, né, coloca as escrituras como central, né? Mas quem é que popularizou essa expressão sola escritura? Quem é que sistematizou? Lutero, né? Lutero junto com as outras 4 solas, né? Sola fide, sola Christus, sola Deo Glory, sola Gracia e sola Escritura. Somente a Escritura. Para nós percebermos, porque assim, eu tenho estado a perceber que alguns de nós, quando olham para essa citação, para esse pensamento de sola Escritura, eles chegam aqui à conclusão de que as escrituras elas anulam o raciocínio humano. Quantos de vocês não tiveram essa percepção ou essa impressão de que as escrituras anulam o raciocínio humano? Mas isso é verdade? Não é verdade. Não precisam ter medo, irmãos. Não é verdade, de maneira nenhuma. Pelo menos se considerarmos a própria Bíblia. Irmãos, a razão nos foi dada para que efeito? Para chegarmos à conclusão da verdade. Certo? A razão nos foi dada para chegarmos, para sermos capazes de tirar ilações sobre a verdade. Ou não foi Deus que deu a razão para nós a usarmos legitimamente? Foi certamente Deus. Agora, o que as escrituras? Qual é o papel das escrituras? Elas lançam luz ao nosso intelecto. Então, será que são autoexcludentes as escrituras e a razão? Ambos se excluem? Sim ou não? Sim ou não? Uma vez que está escrito, não podemos raciocinar? Aqui é onde está a batata quente, né? Mas, irmãos, vejamos uma coisa. Vamos ver um texto. Vejam só que interessante. É Lutero aqui, grande conflito, e Ellen White cita. Olha só que interessante. Página 160, segundo parágrafo. Aqui é virtual, irmãos. É virtual. Não, provavelmente não vão encontrar. O capítulo disso ou o capítulo? Olha, eu fiz só um incerto. Ok, tá bom. Agora não sei. Ok. Tá. Então tá aí. Tentem só procurar aí. Ok? Eu vou ler essa citação na íntegra aqui para os irmãos terem presente. Não posso
não posso submeter. Esse é 8. Só um momento. Ok, já está. Ok. Não posso submeter minha fé. Encontraram, irmãos? Sim. Não posso submeter. Emprestando, só deixa-me só ler aqui. Mostra só. Ok. Não posso submeter minha fé quer ao Papa, quer aos concílios, e tal, porque eles têm caído em contradição consigo mesmos. Se então não fui convencido por provas extraídas da Santa Escritura, ou por raciocínio mais convincente, se não fui satisfeito pelas passagens que citei, e não gostei muito da versão, deixa pegar essa aqui. Essa versão portuguesa. Assim, aqui está menos acessível. Então tá. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido pelas passagens que citei e tal, não posso retratar-me e não me retratarei. Quais são as duas condições que Lutero coloca aqui para a sua abdicação, para que ele viesse a se retratar? Quais são? As Escrituras e o raciocínio. Agora, irmãos, o que vocês podem interpretar a partir disso? Que conclusões vocês podem tirar a partir dessas duas? Eu sei que Lutero não é, o que Lutero diz não é norma. Estou convencido disso. Mas se ele não inclui essa declaração de Lutero na íntegra, porque ele não às vezes faz o quê? Quando quer citar um autor que traz um pensamento correto, mas que tem uma ideia um pouco duvidosa, ela faz o quê? Qual é a palavra? Ela corta, né? Tem alguma coisa. Não, ela suprime alguma parte dessa declaração. Isso você encontra muitas vezes, por exemplo, com João Calvino, quando ela cita no Grande Conflito. Mas aqui, ela resolve colocar na íntegra. Lutero está a dizer assim: se me refutarem através das Escrituras ou através do raciocínio mais convincente, como diz na versão do irmão Sakulembi, desta forma, se for através desses dois pontos, eu posso me retratar. Estamos juntos, irmãos? Então, o raciocínio é importante. Quando olhamos para a sola Escritura, não quer dizer, porque em alguns pequenos grupos constata-se isso. Se você tiver a falar alguma coisa sem apresentar, né? Pode até ser que o pensamento seja correto, mas sem apresentar uma citação, um texto bíblico, um texto do Espírito de Profecia, eles já não querem ouvir. Então, o raciocínio não é importante. É claro que só as Escrituras são a base para a doutrina. Mas nós, para interpretar a própria Bíblia, precisamos de quê? Raciocínio e bom senso. Agora, quando você olha para, por exemplo, só para terminar, quando você olha, por exemplo, para a experiência de Paulo em Atos 17, versículo 2. Atos 17, versículo 2. Você vai encontrar aqui uma palavra que no mínimo é chocante, né? Atos 17, 2. Alguém já encontrou?
Atos 2, 17, versículo 2. 17, 2. Sim. Posso ler, né? Sim. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Ok. Ok. Deixa ler aqui nessa versão, Bíblia King James. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles e por 3 sábados, foi até eles e por 3 sábados, arrazoando com eles com base nas Escrituras. Sabe qual é a palavra que está aqui em lugar de arrazoando? Raciocínio. Tem outras versões até, versão mais livre que traduz por raciocinando a base das Escrituras. Tem versões assim, provavelmente, aqui. Raciocinando a base das Escrituras. Então, só a Escritura não anula o nosso intelecto. Não quer dizer que é apenas aquilo que Deus escreveu. Não. É por isso que Jesus faz uma pergunta. O que está escrito na lei? Como lês? Vocês entendem os 2 pontos? O que está escrito? Isso é uma coisa. A outra coisa é como nós lemos, como nós interpretamos aquilo. Uma coisa é exegese, outra coisa é homilética. É como extraímos isso. Estamos entendendo, irmãos? Então, vamos parar com esse costume, né, de coibir as pessoas só porque não sejam capazes, muitas vezes, de apresentar uma citação em favor de sua fala. Às vezes, para chegar à verdade, precisamos fazer uso também do quê? Do raciocínio. Exceto se esse raciocínio choca com uma declaração objetiva que nós já conhecemos das Escrituras. Entendem, irmãos? A relação entre um e o outro. O raciocínio nunca pode anular as Escrituras. Mas as Escrituras, quando são bem interpretadas, elas também nunca anulam o raciocínio. Essa é uma questão muito forte, né? E polêmica mesmo. Certamente. Talvez deveríamos levar um tempo aqui para falar, porque vai abrir portas para... Mas ainda vou continuar aqui com o irmão Zito, dentro desta abordagem mesmo, né? Nós, por exemplo, vemos na atualidade, e sempre foi assim, né? Bom, cremos que esses 2 elementos, né, são muito importantes na interpretação da própria Bíblia, mas temos visto que Satanás tem se interposto, né, por meio desses 2 canais, a exegese e o que ainda? A homilética, neste caso, a hermenêutica, para centralizar o pensamento em alguma coisa, talvez, que não tem nada a ver com o tempo presente. Por exemplo, né, ao pegamos um texto bíblico, vamos ler, a tendência da teologia atual é nos focalizar o tempo e findar simplesmente naquele tempo e acabou. Então, eu ainda volto aqui ao irmão Zito. Qual é a atuação do Espírito Santo, então, neste meio? Porque também um dos reformadores, ou então, pelo menos 2 dos reformadores, eles desafiaram, pelo menos, o papado, dizendo que eu posso ir até na mata, né? E se eu instruir a Bíblia naqueles analfabetos, eles vão ser mais habilidosos nas Escrituras que vocês, os grandes homens que são conhecidos pelas Escrituras. Como entender isso aqui? Será que não cai aqui unicamente, não é em primeiro lugar o Espírito Santo, né? E que amplia esse quadro? Como é que vamos entender esse ponto aqui? Eu penso que aqui está, não é? Como eu disse, um ponto que precisamos todos nós, né, de ter muita calma e tal para chegar a uma conclusão razoável, porque convergente, totalmente convergente, não sei se é possível. Mas assim, eu penso que nós precisamos do nosso intelecto para alcançar algumas verdades. Nós precisamos do nosso intelecto para alcançar coisas que nas Escrituras, porque as Escrituras elas são sobre o que é essencial, as Escrituras não são sobre tudo. Estão de acordo, né, irmãos? Porque eu sei que eu estou a falar algumas coisas que não é, mas as Escrituras elas não são sobre tudo, elas são sobre o que é essencial. Elas não nos explicam coisas, né, que talvez, né, a meu ver, em particular, seriam relevantes. As Escrituras elas estão destinadas a nos falar só sobre aquilo que nos leva à salvação. Depois lá na glória, em algum momento, você se aprofunda mais.
nas escrituras ou em outro? Se Não. aprofundas mais em... Não, assim, no sentido geral, a cosmovisão Ok, completa, sim, né? sim. Yeah. Tanto das próprias nuances Vamos da voltar teologia, para nós. tanto da própria nuance, das próprias nuances, problemas da teologia, como da ciência e por aí. Mas eu não Ok. sei se vamos esgotar. É uma questão muito polêmica. Vamos voltar aqui com o irmão Zito mais tarde, de momento. Vamos... Sim. Ok. Sim, Eu queria só tocar. podemos fazer como reservar essa parte para lá quando Porque Para ainda não- temos para não- perguntas para de não gênero para o suprimir mesmo o- ponto. Não, ainda vamos voltar para o irmão Zito. Eu acho que vai ter esse tempo para também deixar a coisa um pouco mais... Então vamos, irmão Carlos. Temos aqui a mensagem, né, de 1888. A pergunta que nós temos aqui é por que esta mensagem tinha que ser dada? Creio que o irmão, na sua abordagem, já falou um bocadinho. Alumia só um pouquinho mais, tentar ser telegráfico nesse ponto aqui, curto e objetivo. Por que esta mensagem tinha que ser dada? Por que justamente nesse período a igreja precisava de uma mensagem de gênero? Sim, acho que algumas questões foram já respondidas quando fez-se a apresentação, mas não quer demais tornar a questão mais clara. Eu gostaria de ler só algumas notas dele no aí. Por que essa mensagem tinha que ser dada? E nós, primeiramente, podemos perceber qual é a mensagem que foi dada em 1888. Por exemplo, ele na revista Heraldo do dia 11 de março de 1900, diz assim: há quase 2 anos, insistimos com os homens a se erguerem para aceitar a luz da verdade sobre Cristo, justiça nossa. Ellen White, em 1890, mostra uma verdade, que é Cristo, justiça nossa, que os homens devem aceitar. Ela continua dizendo: mas eles não sabem se devem ou não aceitar esta verdade preciosa. Continua dizendo: eles estão completamente envolvidos em imaginações próprias e não deixam o Salvador entrar em seus corações. Aqui a irmã nos mostra sobre uma verdade, que essa verdade é a mensagem de Cristo, justiça nossa, no ano de 1890. Depois ela diz em Testemunho para Ministro, na página 93 a 94, já vimos a mensagem, diz assim: por anos tem estado a igreja olhando para o homem e esperando muito dele, mas sem olhar para Jesus, em quem se centraliza a nossa esperança de vida eterna. Ele não é que diz assim: por anos a igreja tem se centralizado muito no homem e menos em Jesus. Ela tinha que olhar em Jesus, porque Jesus é onde se centraliza a vida eterna. E ela diz assim, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Por que o Senhor enviou essa mensagem a esses 2 homens? Esta mensagem devia pôr de maneira mais proeminente diante do mundo o Salvador crucificado. A nota anteriormente que nós lemos diz que a igreja estava a olhar muito no homem. E o Senhor viu que isso é uma falta da igreja. Ela estava a olhar muito no homem. Então o Senhor viu a necessidade de enviar uma mensagem. Que mensagem? Uma mensagem que deveria colocar, em vez de colocar o homem assim, os irmãos, os membros da igreja no centro, ela deveria trazer uma mensagem que deveria colocar Cristo de forma proeminente diante do mundo, o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Que esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Por que essa mensagem tinha que ser dada? Porque o Senhor viu a necessidade de apresentar Cristo como justiça nossa ao mundo. Antes desse período aqui, existia essa necessidade. E que a igreja não poderia progredir, não poderia mais avançar
sem compreender essa verdade de Cristo, justiça nossa. E anteriormente nós lemos que ele não diz que estava a se olhar muito no homem. Os homens hoje mesmo estavam a se revestir muito de justiça própria. Então o Senhor envia uma mensagem por intermédio de John e Wagner, uma mensagem que, em vez de colocar um outro homem, o eu humano, ela coloca Cristo em frente. Como Cristo, justiça nossa. O homem deveria olhar Cristo como nossa única esperança. Por isso viu-se a necessidade dessa mensagem, para tentar mostrar no homem que a nossa justiça encontra-se em Cristo. Ok. Amém. Muito obrigado aqui. Vamos continuar ainda. Nós estamos aqui a ver que nosso tempo não está a nosso favor. As perguntas são muito fortes e às vezes exigem muito, né, daquilo que é a resposta. Mas vamos ver até que ponto nós vamos chegar. Temos muitas perguntas, mas queremos também deixar espaço para os nossos irmãos aqui sentados. Então vamos ainda experimentar mais esse momento aqui, uma pergunta mais a cada um, então depois partilharmos aqui com a nossa classe. Então, irmão Sakulembe, por que a Igreja Adventista é um movimento de reforma? Ou, sim, um movimento reformador? Nós somos reformadores, Por que o movimento adventista é considerado como um movimento reformador? Que repercussão tem ou que ligação nós temos com Lutero, dos outros reformadores que a história registrou aqui no nosso pequenino mundo? Essa pergunta é séria. Por que a Igreja Adventista é um movimento reformador? Primeira coisa, o ponto que trabalhamos muito de manhã é a atitude que os reformadores, num tempo como o deles, eles tiveram, em que toda a cristandade estava embriagada com um erro. Aceitava e vivia um erro ensinado pela Igreja Católica, que era a Igreja Mãe naquele tempo. Mas poucos homens, muitos deles humildes, se levantaram, estudaram a Bíblia, pesquisaram profundamente e entenderam coisas que a Igreja Mãe naquele tempo não defendia. Então eles se levantaram e começaram a proclamar aquelas verdades. A igreja que tinha autoridade levantou perseguição a esses homens, mas eles preferiram morrer para defender tudo que a palavra de Deus lhes ensinou. Por que a Igreja Adventista chega a ter o mesmo perfil, a mesma forma, a mesma característica? Porque a Igreja Adventista, no nosso tempo, em que todas as demais igrejas estão embriagadas com o vinho de Babilônia, que não mudou, era mesmo já inimiga dos reformadores naquele tempo, a Igreja Católica, enquanto todas as outras igrejas, a sua fonte, as suas crenças que têm mais autoridades vêm de Roma, a Igreja Adventista, num tempo que não é popular somente ter a palavra de Deus como fonte de doutrinas, ela se levanta para defender as doutrinas que são bíblicas. E por causa disso, nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 13, como os reformadores, eles perderão as suas vidas por amarem esta verdade. Se nós lemos também o livro de Apocalipse, o capítulo 12, vemos aí um espírito que, embora fala da igreja no deserto, revela muito o caráter da igreja adventista. Capítulo 12, Apocalipse, versículo 11. Essa característica que vamos ler nesse capítulo foi manifestada na Reforma Protestante, será manifestada nos adventistas nos últimos dias e em alguns também dos nossos pioneiros, e mesmo ainda hoje, há homens que vivem desse jeito. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram em suas vidas até a morte. Então eles fazem da palavra de Deus tudo. Assim como Jesus estava pronto para morrer por causa da palavra de Deus, e nós vemos que o espírito da reforma é antigo, nós vemos isso em Abel, vemos isso em Abraão, é uma linhagem, é a linhagem real, como a nossa profetisa descreve. Se nós pudéssemos ter uma oportunidade, poderíamos traçar uma linhagem desde Abel
até os nossos dias e veremos que a Igreja Adventista simplesmente recebeu o legado desses reis e príncipes que já sucumbiram por defender a verdade. Então, eu creio que é isso. É por isso que nós cremos, ou então eu creio, porque talvez alguns não creem, é por isso que eu creio que a Igreja Adventista também é um movimento de reforma, pelo simples facto dela ter o mesmo espírito que os reformadores tiveram naquele tempo, fazer da Bíblia e a Bíblia só a sua regra de fé. E eu gostaria de ler só mais uma passagem de Lutero para terminar. Diz assim Lutero: meu querido Papa, vós não deveis dominar sobre as Escrituras, nem eu ou qualquer pessoa, de acordo com as nossas ideias próprias. É o diabo, fez isso no deserto, que toma tal atitude. Pelo contrário, devemos permitir que a Escritura nos rege e domine, não sendo nós mesmos os mestres que se colocam ou colocam as suas ideias próprias e loucas cabeças acima das Escrituras. E essa é uma característica que a Igreja Adventista deve ter nesses últimos dias. Se bem que estamos a perder, precisamos restaurar de novo. Precisamos ter de novo essa atitude, porque é desse modo que nós venceremos. Amém. Ok, obrigado. Irmãos, seja só um bocadinho, né, rápido em responder essa questão aqui. O que significa pregar? O que significa pregar com simplicidade? Porque a Bíblia é muito simples, né? Nós é que fomos muito mergulhados no abismo, que agora parece que fica muito difícil compreender a Bíblia. Então, o que significa pregar com simplicidade? Ok. Bom, está aqui mais uma pergunta daquelas. Mas eu gostaria que quem respondesse essa questão fosse o irmão Saculeme. Por quê? Porque de manhã foi o irmão que fez uma ênfase semelhante. Mas eu não sei se ainda temos tempo para isso. Então, eu vou meio que fazer um reto, até porque os colegas do painel às vezes têm de discordar um pouquinho e tal, mas também é bom quando é construtivo, né? Eu então vou ter de discordar de algo que muitas vezes penso que é também um pensamento comum, que tem estado a florescer na mente de muitos de nós, né? A ideia de que, por exemplo, nós devemos falar de uma maneira, por exemplo, vamos começar por aqui, né? Falar de uma maneira que todo mundo entenda tudo que falamos, certo? Vamos começar por aqui. O irmão Sakulembe, e alguns de nós concordam, certamente, e eu em parte também concordo, apresentou-nos de manhã uma declaração que dá conta de que devemos pregar o Evangelho com simplicidade. A minha questão, então, seria: o que essa palavra simplicidade, né? Como é que podemos entendê-la? O que seria simplicidade? Quando é que eu estou pregando com simplicidade? Quando eu não uso nenhum termo difícil, quando eu não uso nenhum termo sofisticado, complexo. Isso é, pregar com simplicidade. Quando o auditório entende perfeitamente tudo o que eu falo. Não. Não. Mas como não temos tempo, né? E eu só queria trazer isso aqui, porque está muitas vezes na mente de muita gente a ideia de que quando se fala sobre pregar o Evangelho, né? E pregar com simplicidade, deve ser uma fala isenta, uma fala só coloquial, conversativa só, que não é normativa, ou que não tem expressões sofisticadas. Irmão, eu não sei se me faço perceber lá atrás, mas a verdade é que é uma falcatrua, eu engano, não é verdade. Porque, veja, rapidamente, quando você olha para as Escrituras, o livro mais cheio de expressões difíceis, um deles, pode ter mais, eu não conheço todos, é a Bíblia. Aqui tem expressões que mesmo como universitário te faz refletir. Tipo,
concupiscência, engodo, o que mais? Artimanha já é mais comum e tal, né? Aqui a gente encontra expressões que fazem a cabeça girar. Agora, você pode dizer que isso é uma questão de tradução, mas não, a questão não é essa. Se você fazer uma etimologia das escrituras, aqui eu coloco essa palavra, é exatamente essa palavra, você acaba percebendo que as escrituras elas foram escritas num padrão acadêmico. Agora, quando você olha, por exemplo, o livro de Romanos, que é o livro mais difícil da Bíblia, pelo menos no sentido ideológico, você acaba percebendo o quê? São 12 capítulos, né? 13 capítulos. Muito pouco se percebe do livro de Romanos. E, na minha opinião, o livro de Romanos é o livro mais importante da Bíblia. Na minha opinião. Porque é o livro que, mais do que qualquer outro, aborda o que assunto? Soteriologia, justificação pela fé. Mas é o livro, mano, quando os teólogos dizem que este é um livro que foi escrito para ser impenetrável. E Pedro dizia, né, fazendo referência a Paulo, precisam de ter alguma calma quando lidam com Paulo, porque há coisas que ele escreve que não são difíceis, fácil de perceber, não são acessíveis, não são muito acessíveis. É preciso quebrar a cabeça para perceber. Não sei se estamos juntos até ali. O Senhor chamou-nos para pregar com simplicidade, mas é preciso termos presente o seguinte: simplicidade não é simploriedade. E humildade não é analfabetismo. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? É perfeitamente normal que na fala de um pregador algumas coisas não sejas capaz de entender. Aí vai se sitiar pelo contexto. Desde que o essencial, a mensagem seja passada. Agora, outra coisa que é preciso nós termos presentes também. O tempo já acabou, ok. Mas é preciso nós termos presente. É que, por exemplo, nós vamos ser chamados para falar diante de quem? Diante de reis. Meu irmão, numa assembleia legislativa, num tribunal de contas, não se fala cuculo. Estamos juntos, né, irmãos? Há que ter postura. Há que ter uma fala estética. Há que ser normativo. Percebem? Agora, todos estamos a ser chamados para isso? Não. Não sei se me fazem perceber. O obreiro, acima de tudo os obreiros, porque muitas vezes nós obreiros entendemos que simplicidade é simploriedade. E que humildade é mesmo analfabetismo. Por isso, às vezes, não conseguimos ler em condições, não conseguimos falar em condições. Temos dificuldades sérias. Agora, quando alguém apresenta uma coisa como eu apresento, corre o risco de ser considerado arrogante, não muito abonatório. Mas não, meus irmãos, nós precisamos despertar para algumas dessas coisas. E eu aqui trouxe isso para também, quem sabe, levar o pensamento dos irmãos a estas questões normativas de que precisamos aprender a falar, precisamos aprender a... Isso também, irmão Sakulembe, faz parte do espírito da reforma. Sim. Não, porque falar mal é que é falsa educação também. Falar mal, escrever mal, ler some mulher. Há quem mesmo some mulher é obreira, mas some mulher tem dificuldade, de verdade. Assim é bom? Não é bom. Então, nós somos chamados ao espírito, temos direito de resposta, né? Sim. Ok. Sim, Vamos só orar para nós entendermos bem, né? Senão não vamos entender. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado pelo amor que tens nos dado. Guia-nos no nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que normalmente os estudos que eu dou é aberto. De manhã, não sei se percebi que fiz isso, mas eu estava a correr com o tempo e eu estava a correr com um programa. Me falaram que eu devia pregar ontem 15 horas. Não estava no programa, nem fiz uma estruturação. Mas eu não sou um obreiro que não creio nas coisas que o irmão disse. Não, isso não é verdade. Acho que o irmão primeiro deveria me perguntar. Quando eu falava de apresentar o evangelho com simplicidade,
não é no sentido de chegarmos a ser analfabetos, não é no sentido de chegarmos a não escrever bem, porque eu creio que alguns irmãos aqui sabem que quando o assunto é verdadeira educação, eu vou profundo e eu gosto de estudar fundo. Eu estava falando mais no contexto de nós sabemos o público onde nós estamos, a pessoa com quem falamos. Porque se não fosse isso, e até esse ponto que você tocou, eu já sentei e ensinei pessoas da alta classe, que estava lhes ensinar aí. Eu creio que eu consigo me proceder bem. Não é nesse sentido aí. Uma das coisas que eu até tenho falado na minha esposa é: eu fui tão mal educado na infância e tive que lutar com algumas coisas que eu tive que me reeducar quando comecei a estudar a verdadeira educação. Então, se é uma coisa que eu odeio, é mal educação. Eu lembro que até dei o exemplo de egoísmo se manifestando de muitas formas, porque falsa educação nos ensina a ser egoístas. Então, eu dei um exemplo que, quando você se serve, você ao se servir e não contas com os outros, é uma forma de egoísmo. Isso eu acho que é um ato de refinamento. E eu, quando penso o que Deus pretende conosco, é nos refinar, porque Adão era fino. Adão era fino no comportamento, era fino nas maneiras, era limpo, banhava. Eu não creio como aqueles outros obreiros que não se deve banhar. Eu creio que devemos banhar, deixar a nossa casa limpa. Eu creio nessas coisas. Então, eu creio que o irmão Zito teve muito contato com obreiros arcaicos. E que, graças a Deus, meu irmão, gostaria que me compreendesse no discurso que fiz. Não penso daquele jeito. É assim, a lei... Não, é mesmo é só para direito de resposta, né? É porque a lei, ela serviu como aio para levar a Cristo. Ou seja, essa tua questão, na verdade, foi, né, foi um falso problema necessário para esclarecer essa questão. Não é porque eu acho que o irmão, por exemplo, estava a falar que não devemos aprender a ler, falar por ler. Não, é porque tu é que trouxeste, não é porque tu é que trouxeste, né? Resolvi expandir. Mas aqui é em forma de pergunta, que já não era possível por causa do tempo. Olha, então, o nosso tempo já mesmo lá se vai. Queremos dar aqui uma pequenina pausa, terminando com este espaço. Já são agora mesmo 17 horas, pontualmente. E vamos então voltar num outro espaço, talvez dar alguns minutos, ainda aqui com os nossos palestrantes. Que o Senhor nos possa abençoar grandemente e tenham então, cada um no seu lugar, bondade em poder se dirigir a esta outra parte que ainda nos resta. Bom, irmãos, então são 17 horas em ponto, mas vamos só deixar com que os irmãos que tenham perguntas